Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal mais fofo do YouTube, o canal da professora Madalena Quatio, que sou até eu. Meu povo, a temática de hoje, pensa, um tema que está em tudo que é prova. Que tema é esse, professora? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Eu quero que você pegue o material aqui na descrição do vídeo, também deixe nos comentários, fica lá também no meu canal do Telegram, tá? Pega o material, responda as questões e vem para a aula. Nós vamos aprender a BNCC em 30 questões. E aí, a gente vai fazer assim. A aula de hoje, nós vamos corrigir 15 questões. E a aula de número 2, a gente vai corrigir as outras 15 questões. E à medida que a gente for corrigindo, eu vou aplicando ali para vocês os pontos que vocês têm que estar antenados na hora da sua prova. E aí eu já quero pedir para você que chegou aqui agora e precisa passar um concurso público, para você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda terça e toda quinta-feira, sempre às 20 horas, tem vídeo novo nesse canal. E deixe também o seu like. Bora lá? Vamos começar, meu povo? Vamos nessa! BNCC em 30 questões, comigo, professora Madalena Coatio. E BNCC significa Base Nacional Comum Curricular. Aquilo que é básico em todo o território nacional, aquilo que é comum em todo o território nacional em relação ao currículo da educação básica. Vamos lá. Acerca da BNCC, julgue os itens 1 e 2. 1. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e a BNCC são documentos divergentes, apesar de ambos serem elaborados com o objetivo de orientar o planejamento das escolas. E aí, essa questão de número 1, para você ela está certa ou ela está errada? Essa questão, gente, ela está errada. Por quê? Porque as DCNs e a BNCC, elas não são divergentes. As diretrizes curriculares nacionais, aqui no meu canal tem um monte de aula de DCNs, das diretrizes curriculares nacionais, gerais, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação infantil, da educação especial, maratone as diretrizes, tá? Então, as DCNs e a BNCC, elas não são divergentes. Muito pelo contrário, elas são convergentes. As DCNs nasceram muito antes da BNCC. E agora que a BNCC nasceu, né, em 2017, oficialmente, uma não anulou a outra. Os dois documentos são válidos. Os dois documentos se complementam. As DCNs, elas são o esqueleto. E a BNCC é o recheio desse esqueleto. Por quê? Porque as diretrizes são mais amplas e a BNCC vai definir as competências e as habilidades que deverão ser constituídas nos alunos ao longo da educação básica. 2. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento normatizado pela Lei 13.145 de 2017 e homologado pelo Ministério da Educação a fim de substituir a Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O objetivo da BNCC é nortear os currículos de educação básica, estabelecendo os conhecimentos, as competências e habilidades que todos os estudantes devem desenvolver durante a sua formação. A questão de número 2, o que você marca? Meu povo, a questão de número 2 está errada. Por quê? Porque a BNCC, ela existe, não é para substituir a LDB, não. Tá? BNCC não existe para substituir a LDB. A LDB continua linda, tá? Vigindo. Então, o erro da questão número 2 é dizer que a BNCC, que sim foi normatizada por essa lei 13.145 no ano de 2017, a BNCC não substitui a LDB.
E agora o restante aqui tá certo, tá? E sim, o objetivo da BNCC é nortear os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, estabelecendo os conhecimentos, as competências e as habilidades que deverão ser desenvolvidos ao longo da educação básica. Próxima questão. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e o Documento Curricular para Goiás apresentam 10 competências gerais. Em quais etapas da educação essas competências devem ser aplicadas? Essa questão é mamão com açúcar, né, gente? Bora lá. A. Educação infantil, ensino fundamental e educação especial. Educação especial não é etapa. B. Educação infantil, ensino médio e ensino superior. Não, a BNCC é só para educação básica. C. Educação infantil, ensino fundamental e EAD. EAD também não é etapa, EAD é modalidade. D. Educação infantil, educação ambiental e educação integral. Aqui nós só temos como certa a educação infantil. Então, sobrou a letra E. Sim, a BNCC ela deve ser aplicada na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, a educação escolar brasileira ela é composta de dois níveis. Quais são esses dois níveis? A educação básica e a educação superior. A BNCC é apenas para a educação básica, tá? E a educação básica, ela é formada, organizada por meio de 3 etapas, que são essas aqui: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Lembrando que a educação infantil, ela se divide em creche e pré-escola. Então é assim que se organiza a educação básica. Faça um print, tá? Anotem no caderno de vocês e bora na fé. 4. Sobre as competências gerais definidas pela BNCC, é correto afirmar. Gente, a BNCC, ela se organiza em torno de 10 competências gerais. E essas 10 competências gerais deverão ser constituídas nos alunos ao longo da educação básica. Então, vamos para as questões. As competências gerais definidas pela BNCC devem concorrer ao longo da educação básica, na educação formal e não formal, para assegurar aos indivíduos o desenvolvimento de 10 habilidades que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. Gente, essas 10 competências gerais é para ser desenvolvida na educação formal, na escola básica. B. Ensejam ações diferenciadas que fortaleçam a soberania de cada uma das 3 esferas do governo, esfera municipal, estadual e federal, garantindo o contexto de diversidade de cada ente federado. Bom, aqui a banca viajou, né? As competências gerais não é para fortalecer a soberania das esferas dos entes federativos. Foi uma viagem. C. As competências gerais pressupõem a mobilização de conhecimentos. Que conhecimentos? Conceitos e procedimentos. A mobilização das habilidades. Habilidades práticas, habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais. A mobilização das atitudes, a mobilização dos valores. Para quê? Para resolver demandas complexas. O que são demandas complexas? Problemas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Gente, essa é a certa, porque esse é o conceito de competências que está expresso lá na LDB. E eu vou falar uma coisa para vocês, em todas as provas, isso cai.
todas as provas, isso cai. O conceito de competências. Então, você não pode fazer uma prova sem saber esse conceito de competência. Então, vou colocar aqui novamente para vocês visualizarem. Vamos lá. O que é competência? A competência é a mobilização. Quando se mobiliza, quando se coloca em prática, o quê? Os conhecimentos. Que conhecimentos? Os conhecimentos conceituais e os conhecimentos procedimentais. É quando se mobiliza, é quando se coloca em prática as habilidades. Que habilidades? Habilidades práticas, habilidades cognitivas e as habilidades sociais e emocionais. É quando se coloca em prática as atitudes e os valores. Para que a gente tem que colocar tudo isso em prática? Para resolver problemas, para resolver demandas complexas da nossa vida, para que a gente possa exercer a cidadania e também para que a gente possa se inserir no mundo do trabalho. Então é a letra C. Vamos ver por que não é a letra D. As competências desdobram-se no tratamento didático proposto prioritariamente para duas das etapas da educação básica, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. Aqui, gente, está errado, porque as competências não são prioritariamente para o ensino fundamental e para o ensino médio. As competências, as 10 competências gerais, elas devem ser trabalhadas e desenvolvidas na educação básica, infantil, fundamental e médio, como a gente viu numa questão agora há pouco. Questão de número 5. Em relação à resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno, resolução 2 de 2017, que institui e orienta a implantação da BNCC, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições, para as escolas ou redes escolares, tanto públicas quanto privadas, da educação básica. É uma referência nacional para os sistemas federal, sistemas estaduais, sistema distrital e sistema municipais. Para quê? Para que se construa ou se revise os seus currículos. E aí, a BNCC é tudo isso que está aqui nesse item? Sim, o item está certo, tá? A BNCC, ela é uma referência para os sistemas de ensino, sistema estadual, municipal, ela é uma referência para todas as redes escolares, para todas as escolas do país, sejam elas públicas ou privadas. Então, professora, as escolas privadas têm que seguir a BNCC? Sim, claro, é para todas as escolas do território nacional, é base nacional. Então, é todo o território brasileiro. Então, todas as escolas brasileiras, todos os sistemas de ensino, quando forem construírem os seus currículos, quando forem revisar os currículos já existentes, devem fazer isso à luz da BNCC. BNCC não é currículo. A BNCC é uma referência nacional para que as escolas, os sistemas de ensino e as redes escolares elaborem os seus currículos, como eu disse, que deverão ser elaborados à luz da BNCC. Vamos lá. A implementação da BNCC deve ratificar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o enfraquecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo para balizar a qualidade da educação ofertada e garantir autonomia e independência entre os entes federativos. E aqui, gente, para vocês, está certo ou está errado? Aqui está errado,
A BNCC busca ratificar a fragmentação das políticas educacionais? Muito pelo contrário. A BNCC, ela busca fazer com que as políticas educacionais sejam orgânicas. E tem mais erro. A BNCC busca enfraquecer o regime de colaboração entre União, Estados, municípios e DF? Claro que não, gente. Por quê? Porque os entes federativos têm que trabalhar no regime de colaboração, mas não é um regime fraco, muito pelo contrário, fortalecido. Então, esse item está errado. As propostas pedagógicas das escolas ou redes de ensino para desenvolvimento dos currículos de seus cursos devem ser elaboradas e executadas com a efetiva participação de seus professores, os quais os professores devem definir seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas propostas pedagógicas nos termos dos artigos 12 e 13 da LDB. E aí, gente, esse item aqui, ele está certo ou está errado? Este aqui, ele também está certo. A proposta pedagógica das escolas para se desenvolver os currículos dos seus cursos essa proposta pedagógica deve ser elaborada e executada com a participação de todos os professores, e esses professores deverão executar a sua proposta de trabalho, as suas aulas, os seus projetos, de acordo com o trabalho pedagógico, de acordo com a proposta pedagógica que foi elaborada por todos da escola, de acordo com o projeto político-pedagógico daquela escola, assim como o diz o item, assim como determina os artigos 12 e 13 da LDB, que estabelecem as atribuições dos estabelecimentos de ensino e dos docentes. Então, aqui nós vamos marcar a letra D de dado. 6. Conforme a versão de 2017 da BNCC, é correto afirmar que a BNCC afirma de maneira clara, explícita, o seu compromisso com a educação tradicional. E aí, gente, isso está claro, explícito na BNCC, esse compromisso com a escola tradicional? Não, tá? A BNCC, ela não explicita compromisso nenhum, tá? Com a educação tradicional. B. A BNCC afirma que a educação básica deve visar ao processo educativo para torná-lo objetivo e operacional, com formação para o trabalho. E aí, esse item B, tá certo ou tá errado? Gente, a BNCC não vai falar de que a educação tem que ser um processo objetivo e operacional para formar para o trabalho. Tá? Tem que ser um projeto pedagógico, um processo educativo pensado, elaborado à luz de uma gestão democrática, e não uma coisa objetiva e operacional, que isso soa o quê? Isso soa uma escola tecnicista. E se você não sabe tendências pedagógicas, tecnicistas e tradicional, eu te convido a maratonar um monte de aula de tendências pedagógicas aqui no meu canal, porque as minhas aulas são melhores do que Netflix. Bora lá. C. Com a homologação da BNCC, somente as redes públicas de ensino terão diante de si a tarefa de construir currículos com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC. E aí, gente, tá errado, porque nós já falamos, a BNCC não é apenas para a rede pública, a BNCC é também para as redes privadas. Então, sobrou aqui a letra D, que é a certa. Vamos ver por quê. A BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a mudança, para a transformação da sociedade, tornando essa sociedade mais humana, socialmente justa e também voltada para
a preservação do meio ambiente, também voltada para a preservação da natureza. Sim, essa é a certa. A BNCC reconhece que a escola tem que trabalhar valores, atitudes. A BNCC diz que a escola tem que estimular ações para mudar a sociedade, para que a sociedade se torne mais equânime, mais justa socialmente. E também para se levar em conta a preservação da natureza. Então é a letra D. Aqui, gente, quero fazer um adendo aqui, ó. A BNCC afirma o seu compromisso com a educação tradicional? Não. A BNCC afirma o seu compromisso com a educação integral. 7. Assinale a alternativa que corresponde aos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento propostos pela BNCC para a educação infantil. Vamos lá. A. Sonhar, sorrir, já não é. B. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. É a letra B. Tá? Já volto aqui. Por que não é a C? Compreender, refletir, já deixou o item errado. Compreender, desenhar, pintar, já deixou o item errado. A BNCC, ela se organiza de forma a se garantir esses 6, são 6. Às vezes as bancas colocam 5. 5 são os campos de experiências da educação infantil. Os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento são 6. Eu já vi um monte de questão dizendo que são 5, tá? Então, são 6 direitos de aprender, são 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser garantidos às crianças da educação infantil. E quais são esses 6 direitos? As crianças têm o direito de expressar, de participar, de conhecer-se, de explorar, de conviver e de brincar. Vou deixar aqui limpinho para você anotar. Você precisa saber quais são os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças na educação infantil. Belezinha? 8. A BNCC do Ensino Fundamental Anos Iniciais, ao valorizar situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas lá na educação infantil. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Nesse período de vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. E aí, gente, o item 1, tá certo ou tá errado? Nesse período da vida, né, as crianças da educação infantil estão vivendo mudanças importantes no seu processo de desenvolvimento? Sim, estão vivendo mudanças importantes no seu processo de desenvolvimento. E essas mudanças vão repercutir na forma como a criança se relaciona consigo? Sim, na forma como ela se relaciona com o mundo e na forma como ela se relaciona com as outras pessoas. 2. Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, a arte, os registros artísticos, midiáticos e científico, e as formas de representação do tempo e do espaço. E aí, gente, o item 2 ficou longo, né? As crianças aqui dos anos iniciais do ensino fundamental, elas têm que ter, as experiências delas devem ser ampliadas, sim. Para quê? Para que elas desenvolvam a oralidade, para que elas desenvolvam a percepção, para que elas desenvolvam a compreensão,
a representação, ou seja, para que elas possam ser alfabetizadas e também para que elas desenvolvam outros sistemas, como a matemática, a arte, a educação digital, a ciência, a geografia, a história. Então, tudo isso tem que ser ampliado para que a criança desenvolva tudo isso. 3. As experiências das crianças no seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas. E aí, o item 3 para vocês, está certa ou está errado? O item 3, ele está certinho. Então, a gente vai marcar a letra A. Então, vamos falar sobre o item 3. As experiências das crianças na escola, na família, nos espaços culturais, toda a experiência de vida, né, que é a prática social das crianças, o pertencimento das crianças a um grupo, a interação, tudo isso estimula o quê? A curiosidade e a indagação e o espírito científico. Certinho. É a letra A. Questão de número 9. Então, antes da gente fazer a questão de número 9, eu quero te convidar a deixar o seu like. Olha o princípio do like. Aluno que dá like passa nas primeiras colocações, gente. Então, deixa o seu like, divulgue o nosso canal para os seus amigos que precisam passar num concurso público, tá bom? Como eu sempre digo, tem 24 anos que eu faço isso. Preparo professores para as diversas carreiras da educação. Então, vamos aprender em comunhão? Bora lá? Deixa o seu joinha. Deixa um comentário também. Sempre que eu posso, eu vou lá e curto, eu leio todos, tá? Não consigo responder, mas sempre que eu posso, eu deixo o joinha, tá certo? Vamos para a questão de número 9. Por fazerem parte de uma mesma base, a BNCC da educação básica, a BNCC do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, possuem vários pontos em comum para garantir o percurso de aprendizagem contínuo, como a divisão por áreas do conhecimento, componentes curriculares e unidades temáticas. O que são componentes curriculares? As disciplinas, meu povo. Vamos lá. As áreas do conhecimento previstas pela BNCC para o ensino fundamental são: letra A, língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e educação física. Não, gente, língua portuguesa não é área. Letra B, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Está incompleta. Letra C, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. É essa que a gente vai marcar. Vamos ver por que não é a letra D, educação física, e vamos ver por que não é a letra E, ciências, tá? Então, o ensino fundamental, ele se organiza em torno dessas 5 áreas do conhecimento: a área das linguagens, a área da matemática, a área das ciências da natureza, a área das ciências humanas e o ensino religioso. Já já vou mostrar um organograma para vocês, depois da questão de número 10, tá bom? 10. Na BNCC, a área de linguagens no ensino fundamental anos iniciais é composta pelos seguintes componentes curriculares: A, português, arte e educação física; B, português e arte; C, português, língua inglesa, arte e educação física; e letra D, português e educação física. E aí, gente, quais são os componentes curriculares, quais são as disciplinas
que compõem a área de linguagens lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Opa, é a língua portuguesa, a arte e a educação física. Então, olhem agora este organograma aqui, ó. O ensino fundamental, ele é organizado por essas 5 áreas do conhecimento. Tá? Por essas 5 áreas do conhecimento. A área das linguagens, a área da matemática, a área das ciências da natureza, a área de ciências humanas e o ensino religioso. A área das linguagens, ela é composta pela língua portuguesa, pela arte e pela educação física e, atenção, e pela língua inglesa. Só que o inglês é apenas para os anos finais do ensino fundamental. A língua inglesa ela deve ser oferecida obrigatoriamente a partir do 6º ano do ensino fundamental. Então, essas 3 aqui é apenas para os anos iniciais do ensino fundamental. E as 4 para os anos finais do ensino fundamental. Vamos lá. A outra área é a área da matemática, que evidentemente é composta pela matemática. A outra área é a área das ciências da natureza, que evidentemente é composta pelas ciências. A outra área é a área de ciências humanas, história e geografia. E a última área é a área do ensino religioso, que é composta evidentemente pelo ensino religioso. Então, anotem essas áreas do conhecimento. Isso cai muito em prova, por isso que eu fiz esse destaque, para você visualizar, para você anotar. Pronto, podemos? Então, 11. Assinale a alternativa correspondente às competências gerais da educação que figuram na BNCC. A. Partilhar as informações em variados contextos e afirmar os conhecimentos científicos na construção de uma hegemonia esclarecedora de pontos de vista. Não, gente, isso aqui não é uma competência, tá? Aqui a banca misturou um monte de coisa aqui. Hegemonia esclarecedora. B. Enaltecer a diversidade de saberes, selecionando os conhecimentos e as experiências que permitem atuar de modo competitivo nas relações próprias do mundo do trabalho. Isso aqui também não é uma competência geral da BNCC, modo competitivo, muito pelo contrário, a BNCC não estimula essa competição. C. Exercitar as tomadas de decisões, fazendo-se atuar de modo proativo diante das necessidades dos diversos grupos sociais. Isso aqui também não é uma competência geral explicitada na BNCC. D. Agir com flexibilidade, promovendo uma atuação multifuncional perante as diferentes necessidades do mundo do trabalho. Isso aqui também não é uma competência geral explicitada na BNCC. Bom, sobrou aqui a letra E, que é a certa. A letra E é uma competência geral que deve ser desenvolvida ao longo da educação básica, infantil, fundamental e médio. Vamos vê-la. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos a respeito do mundo físico, do mundo social, do mundo cultural e do mundo digital. Para quê? Para entender e explicar a realidade. Então, aqui o explicitado aqui na letra E é uma competência geral que está na BNCC, uma das 10 competências gerais que constam da BNCC. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos pela humanidade. Para quê? Para se explicar a realidade, para se
entender e explicar a realidade. Então, o aluno ele deve utilizar-se desses conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, conhecimentos sobre o mundo físico, o mundo digital, o mundo social, o mundo cultural. E a partir esses conhecimentos permitirão que o aluno possa entender e explicar a sua realidade. Vou lançar aqui. Se você quer uma aula aqui no meu canal sobre as 10 competências gerais da BNCC, que elas caem em prova, deixa o seu comentário aqui. Professor, eu quero aula das 10 competências da BNCC. Diga aí. Questão de número 12. A BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento. Propõe o estímulo à sua aplicação na vida real. A importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e ao protagonismo do estudante em sua aprendizagem na construção do seu projeto de vida. Então, o que o enunciado está dizendo aqui? Que a BNCC propõe superar, romper com o trabalho picado, romper com o trabalho disciplinar, romper com a fragmentação, porque é um trabalho disciplinar, é um trabalho pedagógico fragmentado. E a BNCC procura romper com esse trabalho picado, com esse trabalho fragmentado. Aí continua aqui o enunciado. A BNCC, ela busca estimular que os alunos apliquem os conhecimentos na sua vida, façam uso social desse conhecimento e que também o aluno exerça o protagonismo sobre a sua vida, o protagonismo sobre a sua aprendizagem e que ele tenha objetivos, como está aqui, e que ele construa o seu projeto de vida e que ele tenha objetivos na sua vida para ele ser o que ele pretende quando crescer. Vamos lá. Para atender a essa proposta, tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, o professor deve buscar letra A, transmissão dos conteúdos essenciais da disciplina, com grau crescente de dificuldade, para que os estudantes possam apropriar do conhecimento de forma gradual. E aí, gente, a letra A não é transmitir conhecimento com grau crescente para dificultar isso aí. Não, não é. B. O professor deve buscar a formação de cidadãos com conhecimento essencialmente teórico, mesmo que desprovido de aplicações práticas. E aí a letra B? A letra B também está errada, meu povo. A formação de cidadãos com conhecimento essencialmente teórico, desprovido, sem prática, não. A BNCC propõe essa unidade da teoria com a prática, que esses conhecimentos os alunos possam aplicar na vida deles, fazer o uso social desse conhecimento. Vamos ver a letra C. Apresentação dos conteúdos básicos da disciplina que possibilite ao aluno o ingresso no ensino superior. Aqui foi uma viagem, né, da banca, trabalhar conteúdo básico para o aluno ingressar na faculdade. Isso não é assim que o professor tem que trabalhar para desenvolver tudo isso aqui que eu expliquei para vocês no enunciado. D. O professor deve buscar a integração com outras disciplinas para propor problemas reais aos estudantes, estimulando-os e assessorando-os na busca de soluções adequadas para esses problemas. Bom, essa é a certa. Então, o professor que quer desenvolver tudo isso, professor que quer superar um trabalho fragmentado, que quer estimular que o aluno aplique esses conhecimentos na vida dele, que quer desenvolver um aluno que seja protagonista da sua aprendizagem, que quer fazer com que o aluno possa construir o seu projeto de vida, o professor ele tem que trabalhar de forma integrada com as outras disciplinas. Para quê? Para propor
propor atividades, problemas reais para os estudantes, estimulando esses estudantes para que ele possa resolver esses problemas, assessorando, está ali junto, fazendo a mediação pedagógica, para se buscar soluções adequadas para a resolução dessas atividades, como diz a questão desses problemas. Então vamos ver por que não é a letra E. O professor deve buscar transmissão apenas do conhecimento técnico específico na área de interesse do estudante. Não, gente, aqui também é outra viagem, né? Aqui está dizendo que o professor tem que transmitir apenas o conhecimento de interesse do aluno. Não. A escola tem que trabalhar o conhecimento, o saber sistematizado pela humanidade. Está lá, ó, na base nacional, todo o território, é comum em todo o território nacional aquela base ali. Então, os estados, os municípios, as escolas deverão elaborar os seus currículos à luz daquela base. Não é transmitir apenas o conhecimento técnico, como está aqui na letra E. Próxima questão. Com relação ao disposto na BNCC, julgue os itens 13 e 14. O estudante deve adquirir a competência de permanecer indiferente diante das diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos e neutros e respeitando os direitos humanos. E aí, o item 13, tá certo ou tá errado? Tá mamão com açúcar, né, gente? O item tá errado. O aluno tem que ficar indiferente às injustiças, tem que ficar indiferente ao preconceito e à violência. O aluno tem que adotar princípios neutros? Não. O aluno ele tem que se posicionar diante das injustiças sociais, diante das situações de preconceito e diante da violência. E sim, adotando princípios éticos e democráticos. 14. A BNCC recomenda que os estudantes, à medida que se aproxime a conclusão do ensino fundamental, tenham condições de desempenhar o papel de protagonistas na escolha de posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas. E aí, essa questão de número 14, está certa ou está errada? A questão de número 14, ela está certinha. Então, a BNCC recomenda, né, que à medida que o aluno ali conclua o ensino fundamental e vá para a etapa seguinte, que é a etapa do ensino médio, ele tenha condições de desempenhar o papel de protagonista para o seu projeto de vida. O que é o projeto de vida? É aquilo que o aluno se propõe a fazer futuramente. É aquilo que ele quer ser quando crescer. Então, a questão está dizendo que, à medida que o aluno vai se aproximando ali do término, da conclusão do ensino fundamental, ele tem que ter condições de ser protagonista na escolha dos seus posicionamentos, que valorize também as experiências pessoais e coletivas. Agora vamos para a última questão, que é a questão aqui a respeito do ensino médio. No que diz respeito à BNCC referente ao ensino médio, julgue o item com base nas alterações promovidas na LDB, pela Lei número 13.415 de 2017. Gente, essa Lei 13.415 de 2017, ela é conhecida como a Lei da Reforma do ensino médio. E essa lei da reforma do ensino médio alterou a LDB. 15. É atribuição da União, do governo federal, é atribuição da União estabelecer os padrões de desempenho esperados para o ensino médio. E aí, gente, eu deixei essa última questão, que é mais difícil,
para o final. O que você marca na questão de número 15? Me diga aí. Vamos lá. Ela tá certinha, tá? Vamos lá. É atribuição, sim, da União estabelecer padrões de desempenho que se espera que os alunos do ensino médio possam alcançar. Isso está, sim, na Lei da Reforma do Ensino Médio, lá no artigo 35A, e essa lei, né, alterou a LDB. Então vamos pegar aqui a lei. A União parágrafo 6º. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da BNCC. Aí eu pergunto para vocês, quais são os processos nacionais de avaliação? SAEB, por exemplo, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, quem vai estabelecer o padrão de desempenho que serão aferidos nesses processos nacionais de avaliação, como o SAEB, por exemplo, é a União. Por quê? É fácil aqui, gente. Professor, mas essa é uma questão difícil. Mas olha como ela fica fácil, ó. Olha como ela fica fácil. A União estabelece os padrões nacionais. Por quê? Porque esses padrões estão onde? Os processos nacionais de avaliação, como o SAEB, como o Enem. Então, quem estabelece esse padrão de desempenho e esses padrões de desempenhos, eles serão averiguados por meio dessas provas nacionais, por meio do Sistema Nacional de Avaliação, é o governo federal, é a União. Até porque é a União, por meio do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o órgão responsável pela aplicação, por exemplo, do SAEB, que é uma prova aí nacional. Gente, deixa eu mandar uma coisa para vocês. Vocês querem uma aula de SAEB? Me digam aí. Se você quer uma aula de SAEB, você deixa seu comentário aqui. Olha, são 30 questões de BNCC. Então, para a aula não ficar muito longa, né? Já foram aqui 48 minutos. Nós corrigimos 15 questões. As outras 15 questões serão na próxima aula, aqui nesse mesmo bate-canal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Carimba que é top. Lembre-se, tudo vai dar certo, porque todo mundo passa em concurso público. Eu te espero na próxima aula. Um beijo, meu povo.